Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Alexander era um aventureiro por natureza. Ele estava sempre em busca de aventuras. E, via de regra, ele as encontrava. Pelo menos foi o que aconteceu nos últimos anos de sua vida. Mas agora, quando todos os seus sonhos haviam sido destruídos, tudo o que ele queria era paz. Fugir, partir, dissolver-se, e ele tinha que fazer isso em uma orgulhosa solidão. Alexander pressionou o acelerador, sentado em seu carro, e de vez em quando uma lágrima escorria pelo seu rosto. Um cirurgião tão talentoso, disse seu ex-sogro em tom de reprovação, e um empresário tão sem talento. Foi por isso que você entrou no mundo dos negócios, não foi? Bem, se você não sabe como fazer, não faça. A verdade é que Alejandro não pensava assim. Em sua mente, ele sabia como fazer tudo e muito melhor do que os outros. Ele calculava tudo até o último minuto, imaginava tudo, levava tudo em conta. Ele encomendou um livro de marca, fez o planejamento, a auditoria e, em geral, fez todo o possível para evitar erros. Ele calculou o lucro potencial, disponibilizou fundos para despesas imprevistas. E ainda estava tão quente que era possível ver a fumaça saindo de Nova York. Toda a comunidade médica estava falando de um grande fracasso. Seu projeto com o bonito nome de Clínica Zero não apenas deixou de decolar. Ele entrou em colapso, e as vibrações da queda percorreram os tabloides, os canais corruptos de telegramas, as páginas públicas da mídia social. Equipamentos caros, medicamentos, enormes despesas com publicidade, tudo foi por água abaixo. E o mais importante, seu nome honesto foi completamente desvalorizado. Não apenas seu negócio, mas também sua família. Katenka sempre foi suscetível à opinião pública. Então, ele pegou a filha e se escondeu na mansão do pai. Alexander não tinha permissão nem mesmo para cruzar a soleira da porta, e seu ex-sogro falava com ele pelo vídeo porteiro. "O que eu fiz?" perguntou o cirurgião, gesticulando vigorosamente. "Não é minha culpa que as coisas não tenham saído conforme o planejado. Ou melhor, a culpa não é toda minha. Quem mais além de você? Saia ou chamarei a polícia", disse meu sogro. "E você sabe que tenho bons contatos lá. A falência não é o fim do mundo", continuou o cirurgião. "Eu posso fazer qualquer coisa. Minha família não passará fome." Lá fora, a voz era inflexível. "Ligue para Catherine", Alexander exigiu. "Deixe que ela mesma me conte tudo. Você realmente acha que minha filha quer falar com um perdedor como você?" O homem zombou. "Vá e a esqueça. O advogado lhe enviará os papéis do divórcio e você os assinará." "E a criança?" perguntou Alexander. "Você quer separar Cassie e eu?" Mas o interfone ficou em silêncio, a chamada foi desconectada. Do outro lado da enorme cerca, os passos do guarda soaram, e o cirurgião achou melhor ir embora. Ele não tinha medo da polícia, mas de outras pessoas. Afinal de contas, o sogro, como um gangster experiente, podia responder por cada milhão, exceto o primeiro. Havia vários rumores, mas Alexander não queria checá-los. Ou ele ainda não queria checá-los. Agora ele só tinha que correr e encontrar um lugar tranquilo para lamber suas feridas como um cachorro espancado. Graças a Deus, pelo menos alguns de seus pertences haviam sido poupados. O Mercedes Vito, por exemplo. Um ótimo carro, bancos altos, direção suave, interior enorme. Era o que Alexander usava para sair de Washington. Ele teve que se esconder e esperar que os tempos difíceis passassem. Esperar que os credores se acalmassem para que ele pudesse negociar e pagar a dívida. Ou talvez iniciar um novo caso. "Eu não perdi", disse Alexander em voz alta. "Não, você não perdeu. Eu adquiri experiência. Não gosto de negociar e não sei como fazer isso. O preço da compra de experiência foi muito incômodo. Toda a sua epopeia com a clínica gerou uma gigantesca perda de $100.000.
Por meio de seus companheiros, ele sabia que nos anos 90, por um valor muito menor, era possível levá-lo para a floresta, amarrá-lo a uma árvore ou mantê-lo no porão. Naquela época, os investidores orgulhosos não perdoavam dívidas e faziam o possível para quitá-las. É claro que os tempos nos Estados Unidos não são mais os mesmos, mas eles certamente vão querer tirar pelo menos parte desse dinheiro de você. Especialmente porque todos os contratos têm a assinatura dele. O que Alexander não conseguiu entender até o final foi por que ele perdeu. Infelizmente, ele não tinha força mental suficiente para descobrir, e assim que o CEO mergulhou nos documentos, ele imediatamente entrou em desespero. Ele comprou a experiência, mas Alexander continuou falando consigo mesmo: para quem eu vou vender isso agora? Se você notar, não é a mercadoria mais líquida. Embora. Quantas vezes Henry Ford foi à falência antes de se tornar uma lenda nacional? Ele faliu, e eu posso fazer isso. Por alguma razão, não consegui me lembrar de nenhum exemplo positivo semelhante na história nacional. Os falidos geralmente acabavam no banco dos réus, onde eram chamados de canalhas. Ou eles simplesmente desapareceram e ninguém quis procurá-los. É claro que essa possibilidade não podia ser excluída, mas eu não queria permitir isso. Era necessário fugir, esconder-se, pelo menos por um tempo. Foi por isso que ele se agarrou ao telefonema de ontem como alguém que caiu em um abismo. Boa tarde, disse a voz aveludada do outro lado da linha. Permita que eu me apresente, Emmanuel Turco. E você deve ser Alexander. Soube que está procurando emprego. Alexander ficou surpreso. Não que eu esteja procurando. Mas estou disposto a considerar sugestões. Você precisa de um médico de família? Ou está planejando abrir uma rede de clínicas? A voz continuou: me recomendaram um cirurgião altamente qualificado. Precisamos de um especialista assim para um trabalho muito específico. Que tipo de trabalho? Perguntou Alexander. Eles dizem todo tipo de coisa sobre mim aqui. Não estamos interessados nas biografias ou palavras de outras pessoas, Emmanuel o interrompeu. Não abandonamos as nossas e não as entregamos a ninguém. Como você entende, não posso dizer nada pelo telefone. Mas... Alexander, meu tempo vale muito dinheiro, disse a voz de forma insinuante. Em vez de largar tudo e vir correndo me ver, você faz perguntas sem sentido. Você fala por enigmas, disse o cirurgião. Eu falo por enigmas, corrigiu o homem e riu. Você conhece o vilarejo de Krasnovíjnoe? Venha o mais rápido possível, antes que outra pessoa tome seu lugar. O cirurgião começou a se dar conta de onde havia ouvido o nome antes. Acho que ele tinha visto em uma grande pesquisa que algum milionário havia comprado um enorme terreno na vizinhança, restaurado uma antiga casa senhorial e agora estava construindo uma espécie de comuna lá. Ela tinha um nome curioso, como o do presidente da França. E agora, depois de percorrer 500 quilômetros sem parar, Alexander estava se aproximando da linha de chegada. Um convite estranho, mas será que ele ousava esperar algo melhor? As luzes de um vilarejo apareceram ao longe. O navegador disse que o destino estava a 15 minutos de distância. A primeira coisa que o milionário deve ter feito foi corrigir a estrada que levava ao vilarejo, porque a tela estava perfeita. Foi isso que desempenhou o papel fatal. Logo na entrada do vilarejo, perto da placa com o nome Krasnovíjnoe, o cirurgião não diminuiu a velocidade. Uma sombra cintilou. De repente, na escuridão, bem no seu caminho, ele viu uma silhueta. Era, sem dúvida, uma mulher de longos cabelos negros, vestido escuro. Ele pisou no freio e ouviu um estrondo. O horror fez com que Alexander tivesse vontade de gritar. Aos 50 anos, Emmanuel havia atingido um patamar sem precedentes e ele se afundou no tédio. É bom ter algo pelo que lutar. Primeiro você junta dinheiro para comprar um carro novo e, em 5 anos, começa a construir uma casa de veraneio ou paga a educação do seu filho. É ótimo quando você sobe suavemente, degrau por degrau. E você chega ao último degrau em uma idade respeitável. Quando chegar ao topo coincide com o fim de sua vida, não apenas profissionalmente, mas também biologicamente. Nesse aspecto, Emmanuel não teve sorte.
Aos 50 anos de idade, ele percebeu que não havia outro lugar para ir a não ser para cima. Tendo feito um enorme capital no setor bancário, ele o distribuiu de forma lucrativa em várias direções. Tudo o que ele empreendeu se transformou em prata, se não em ouro. Ele fez fortuna com as criptomoedas. Emanuel acreditou em seu potencial quando seus colegas riram do termo o digital. Mas o sucesso tem seu lado negativo. O excesso de conhecimento aumenta a tristeza, e o excesso de conquistas aumenta o tédio. A pessoa se acostuma com as vitórias como a droga mais forte. E depois do 50º aniversário, que Emanuel comemorou com uma grande festa na Toscana, ele foi dominado pela tristeza. E agora? Ele pensava todos os dias. O milionário havia realizado todos os seus desejos. Não apenas os seus, mas também os de sua esposa, filhos, parentes próximos e amigos. A questão do que fazer em seguida tornou-se cada vez mais urgente. Então ele se lembrou da fazenda em ruínas que havia visto no vilarejo de Krasnovidnoy 5 anos antes. Ele havia sido levado para lá por seus parceiros mal-sucedidos, que queriam construir uma fábrica perto do vilarejo que estava morrendo. Daquela vez, Emanuel sentiu que nem mesmo seu toque seria suficiente para transformar a terra amaldiçoada em ouro, prata ou pelo menos cobre. Ou ele estava sendo enganado? Precisamos de um investidor estratégico, disse um dos sócios falidos. Vemos um enorme potencial nesse setor. Emanuel ficou entediado, foi até o banheiro masculino e fugiu. Era março, mas o chão ainda estava gelado. Com suas caras botas italianas, ele chegou à mansão abandonada do ninho da família de alguém, completa com colunas, balaustradas e outras delícias arquitetônicas. Ele vagou pelos cômodos escuros, tentando imaginar o que havia acontecido aqui antes. Ele imaginou jantares e festas, imaginou a reunião de uma grande família após o nascimento de uma criança ou a morte de uma avó. Ele foi transportado de volta à época dos reis, da nobreza e dos bailes. Ele foi tirado de seu esquecimento pela voz alta e estridente de uma garota risonha. Ela tinha 14 anos de idade e estava sentada em uma cadeira esculpida que milagrosamente havia sobrevivido em um dos quartos. "Qual é o seu nome?" perguntou ela. "Sofia", respondeu a garota e sorriu. "Por que você vem aqui?" "Vejo que as pessoas me chamam pelo meu nome", explicou ela, de repente ficando séria. É tão agradável e tranquilo aqui, e ele não entendia o que havia acontecido com ela naquele momento. Porque, de repente, ele gostava da garota até seu coração doer. Ele se aproximou dela, agarrou-a pelos ombros, e então, a neblina o dominou. Nada parecido com isso havia acontecido com ele antes ou depois. Ele voltou para a aldeia e disse um firme ou não para os caras que queriam ter acesso ao seu dinheiro. Ele andou por aí procurando traidores. Quando voltou a Washington, foi à igreja por um longo tempo e orou. Disse aos guardas que ficassem de olho na garota e ajudassem sua família. E quando descobriu que a mãe e o pai de Sofia eram alcoólatras impenetráveis, ele acolheu a garota. Mas ela tinha um temperamento peculiar, fugindo de vez em quando para voltar à sua cidade natal. "Sofia", disse ela à menina quando a encontraram novamente. "Você está me incomodando." "Eu quero ir para casa", respondeu ela. "Já sou maior de idade, posso ir para onde quiser." "Você deveria ter vindo comigo para comemorar meu aniversário de 50 anos, disse a milionária. "Nós nos divertimos muito." "Seu coração está vazio", disse Sofia severamente. "E eu tenho uma casa, mas você me impede de ir até lá. E o tempo todo você quer que eu me cale." "Então voltaremos para lá juntos", disse Emanuel. Eu o convenci. Ele chegou a Krasnovidnoy e decidiu ficar. A aldeia ainda guardava seus segredos, como uma reserva secreta de dinheiro para um dia chuvoso. Krasnovidnoy tinha apenas um segredo, mas que segredo! Ele gostaria de tê-lo apagado de sua memória, mas não conseguiu. Ele comprou e reconstruiu a mansão, 100 operários trabalharam dia e noite. Construiu uma estrada bonita e lisa, como se fosse para uma exposição. Mas não era o suficiente. Como estava Sofia? Emanuel perguntou ao chefe do serviço de segurança de plantão. "Sem mudanças", ele respondeu. "Ela fugiu para seu canil."
Estamos cuidando disso, chefe. A todo momento Emanuel se perguntava, será que alguém havia descoberto seu segredo? E torcia para que não, ou toda a sua bela vida, sua maravilhosa imagem, cairia por terra. Ele fez para Sofia um quarto luxuoso com banheiro próprio, paredes lindamente pintadas e cama com dossel. Mas ela continuava fugindo para a casa dos pais, um barraco em ruínas e dilapidado. E eles nem sequer a deixavam arrumar a casa. E o banqueiro continuou com seu negócio favorito de recrutar pessoas. Ele não podia ir a lugar algum com pressa, porque não estabeleceu prazos para seu projeto. Alexander, um cirurgião, é apenas um homem entre dezenas de outros. Ele precisa de médicos, não de filósofos. Ele não precisa de conselhos ou incentivos. E é aí que reside a maior dificuldade. Ele precisa de pessoas que também estejam na corda bamba, para que não descubram seus segredos e tornem sua vida ainda mais difícil. O cirurgião olhou pelo espelho retrovisor e seu rosto estava branco como papel. Quem ele havia atropelado? Afinal, ele já tinha ouvido 1000 vezes que ao anoitecer, fora da cidade, era preciso ter cuidado. Que em cidades pequenas as pessoas não percebem os perigos dos carros. A que velocidade ele estava indo? 60 quilômetros, no mínimo. Lentamente, como se quisesse adiar o momento de enfrentar o inevitável, o médico abriu a porta. Ele saiu para a rua, e o ar fresco do campo o deixou tonto imediatamente. Ele deu a volta no carro sem passar por ninguém ou por nada. Somente no paralama esquerdo há uma pequena marca, nem mesmo um amassado. Apenas um arranhão, que pode ser polido. Mas o som era muito alto. Boa noite, uma voz soou atrás dele. Alexander se assustou e se virou. Atrás dele, como se surgisse do nada, estava uma garota. O vento agitava seus cabelos negros como carvão. Seus braços estavam cruzados sobre o peito e ela usava braceletes e outras joias, cruzes e símbolos desconhecidos para ele. Em volta do pescoço havia um amuleto com um demônio pendurado em sua cauda. A garota usava um vestido preto e sapatos de salto alto. Muito incomum para o interior do país. Olá, a boca do cirurgião está seca. Eu bati em alguém. E eu ouvi um barulho. Bobagem, disse a garota de preto. Não havia ninguém aqui além de mim. Diga-me honestamente, eu bati em você? Continuou Alexander. Agora mesmo. Você pode estar com febre, mas não sente dor. Eu sou um grande especialista, posso examiná-la. Não, disse a garota. Acabei de ver seu carro parar. Fui enviada para vê-lo. E não havia mais ninguém aqui. Quanto ao exame? Não quero fazer isso ainda, mas não vou descartar a possibilidade. Mas eu ouvi um baque, sussurrou Alexander, perplexo. Um baque, como se algo tivesse sido atingido. Essa é a marca que ele deixou. Você está errado, disse a garota com firmeza. Podemos ir agora? Estou com frio, estou aqui há 1 hora. Para onde estamos indo? Perguntou o cirurgião. Para seu benfeitor, disse ela com desprezo incompreensível e, de repente, olhou para cima. Sombras tremulavam no céu noturno, parecendo um pouco com pequenos pássaros. Topos, e ela sussurrou. Eles não se acalmam. Eles sentem a presença de um intruso. Alexander encolheu os ombros. Ele estava gostando cada vez menos da situação. Eles entraram no carro e seguiram viagem. No caminho, o cirurgião quis parar e examinar a garota. De repente, ele não se deu conta do que havia acontecido. A estranha parecia uma bruxa de uma série de TV popular. Agora o cirurgião estava atormentado por dúvidas: ela é realmente assim ou também está representando um papel? Quando a garota abriu o caminho, Alexander olhou furtivamente para as mãos dela. Não havia arranhões nelas. Se ele tivesse caído, não poderia ter evitado hematomas e escoriações. O cirurgião estava suando por causa do medo que havia passado, com a camisa agarrada ao corpo. Eles seguiram de carro, passando pelas casas e celeiros antigos, pelas cercas retorcidas. A uma curta distância do vilarejo havia uma mansão, a mesma estrada perfeita levava até ela.
Os portões se fecharam confortavelmente na frente do carro e Alexander entrou no terreno. O cirurgião olhou com reverência para a enorme casa, perto da qual havia vários prédios menores. A moça indicou onde estacionar, acenando com a mão elegantemente. Ninguém os cumprimentou, ninguém olhou como se não houvesse ninguém lá dentro. Eles caminharam até a entrada principal com 2 escadas arredondadas, subiram os degraus e entraram. Por ali, disse a moça, apontando para a direita. Está vendo a porta grande? Vá, o benfeitor está esperando por você. E você? Perguntou Alexander. Você não vem? Não. Não fui convidado. Boa noite, corredor. Depois de dizer isso, a moça desapareceu por uma das aberturas. O cirurgião entrou no saguão e ficou impressionado com o luxo e o estilo. Estuque, mármore, madeira natural, dourado, tudo sob a antiguidade. Mas o design parecia tão orgânico, como se um arquiteto da era czarista tivesse trabalhado no interior. Na ampla sala de estar havia uma mesa branca, um lustre de cristal, cadeiras marrons com estofamento de cetim. Perto da parede havia um pequeno bar com várias bebidas e pratos. À mesa estava sentado o próprio milionário, que Alexander só tinha visto antes em entrevistas com blogueiros populares. Turk estava sorrindo amplamente. Ele apontou para a cadeira ao seu lado. Você está em boa forma, elogiou o cirurgião, apertando sua mão. Obrigado, respondeu Alexander. Não é meu trabalho engordar. Eu odeio pessoas gordas, disse Turk. O corpo é um espelho da alma. E as pessoas gordas são sempre preguiçosas. Quando contrato alguém, sempre dou uma olhada em seu corpo. Por falar em trabalho, disse Alexander. Você disse isso. Sim, sim, disse o milionário. Eu também aprecio as qualidades comerciais, portanto não vamos perder tempo com preliminares. Tenho uma ótima ideia. Há 100 anos, os Estados Unidos tomaram um rumo errado. Eles acabaram com classes inteiras, propriedades inteiras. Que tal minha mansão? Colocamos luz, eletricidade e esgoto, janelas com eficiência energética, isolamento. Mas as fundações e as paredes mal foram tocadas. Mantivemos o interior o máximo possível. Todo esse estuque, colunas de antigamente, você sabe o que quero dizer? Esta mansão tem 200 anos. Ficou abandonada por um século. E as paredes e as decorações estão intactas. Não estou entendendo muito bem, Emanuel? Disse o cirurgião e ficou constrangido. Desculpe, esqueci seu nome do meio. Chame-me de senhorem, pediu o turco. Eu gosto mais assim. É assim que todos os meus sócios e amigos se dirigem a mim. Do que estou falando? Se essas pessoas conseguiam construir prédios assim, talvez fossem notáveis à sua maneira. Não havia molduras de poliuretano, nem impressoras 3D para imprimir padrões nas colunas. Quero revitalizar o ninho da família. Continuo otimista com relação ao futuro. Uma moça entrou na sala carregando uma bandeja. Quando ela se virou de costas para ele e se abaixou para colocar uma xícara de chá verde e um prato de chocolates na frente de Alexander, uma figura vermelha ficou visível através de sua camisa branca. Parecia uma tatuagem ou uma marca de nascença. É da Bélgica, explicou o milionário, apontando para o chocolate. Meu favorito. Acho que se você não consegue resistir à tentação, deve pecar pelo sabor. Qual é a minha parte? Perguntou Alexander, tossindo de vergonha. Talvez se não fosse por sua delicada situação financeira, ele teria entrado novamente em seu Mercedes e saído da mansão. Uma comunidade grande, como Rasnovidnoy será em breve, precisa de seu próprio dispensário, deu de ombros o Sr. E. Soube que você está com problemas, que perdeu seu emprego. Minhas condições são que você fique aqui, monte um dispensário para os residentes, ganhe um salário minúsculo e viva feliz para sempre. Na verdade, sou um médico requisitado, Alexander, ressentido. Em Washington, eles me oferecerão um salário substancial. Mas você não me ouviu, esticou o Sr. M. Um pequeno salário em uma conta, e o restante em um envelope.
Pessoalmente, de mim. Para esconder seu constrangimento, Alexander pegou um doce belga na mão e deu uma mordida. Ele não gostava de doces, mas o sabor desse doce lhe trouxe uma onda de emoção. Esse milionário definitivamente sabe como viver. Há uma pergunta, disse o cirurgião, tomando um gole de sua xícara: quem será tratado no ambulatório? Você e sua família? O milionário riu. De repente, uma luz brilhou em seus olhos, como se ele quisesse contar a Alexander algo engraçado e desagradável ao mesmo tempo. Mas ele se conteve. O Sr. só conseguiu se acalmar depois de tomar alguns goles de chá. De jeito nenhum, disse ele com uma risada. Minha família está na Áustria. Com minha esposa, você sabe, estamos juntos há 30 anos e as relações esfriaram um pouco. Minha filha mais velha está estudando arte no Reino Unido. Ela prometeu nos visitar no próximo verão, mas nunca esteve nos Estados Unidos na maior parte de sua vida. E provavelmente está um pouco apreensiva com a viagem. Portanto, somente pessoas locais serão tratadas. Tentador, disse o cirurgião. A ideia de ficar no meio do nada fazendo biscates lhe pareceu ótima. Acho que ele pensou que eu não recusaria. Eu imaginei, assentiu o milionário. Agora que você concordou, vou fazer mais uma condição. Prometa-me que não vai pular da mesa nem gritar, está bem? Sofia voltou a sonhar com o céu noturno. Ela estava voando, batendo as asas, circundando a cidade. Esse sonho, o mesmo sonho, a assombrava há 10 anos. Desde o dia em que conheceu Emanuel. Aquele encontro havia mudado toda a sua vida. 6 meses depois, ela estava em Washington DC, imersa em um mundo completamente diferente que ela nunca imaginara existir. Agora, enquanto Sofia voava pelo céu noturno em seu sonho, os acontecimentos pareciam simples e inequívocos. E se alguém descobrisse o que o milionário havia feito com ela? E se houvesse sussurros e julgamentos na rua? Havia luzes lá embaixo. Sobre cada casa, sobre cada rua. Todas elas eram segredos, e ela, sobrevoando a cidade, podia olhar pelas janelas e captá-los. Sofia viu tudo: traição, roubo e ciúme. Todo mundo tem uma coleção de segredos. Naquele momento, percebendo o quanto as pessoas são imperfeitas, o quanto cada uma delas é pior, a garota se sentiu melhor. No vilarejo, ela era chamada de bruxa desde criança. Tudo por causa de sua avó. Ela era uma bruxa, lia cartas de tarô, lia feitiços. A mãe não sabia como ela era, nem que dom tinha. Mas ninguém duvidava dela, Sofia. Por isso, muitas vezes ela fugia de todos e ia para a mansão, abandonada há um século, muito danificada pelo tempo. Lá ela conheceu seu benfeitor, tentador e destruidor. Agora que a noite estava chegando ao fim, era hora de descer. Quando o sol apareceu no leste, as luzes dos mistérios se apagaram. Ela não podia mais olhar tão facilmente para a casa de um estranho e ver algo que a fazia se sentir melhor. E a última conversa que tivera com Turco tinha sido um incômodo. Ele discutiu com ela novamente e insistiu que precisava se casar. Que estava cansado de ajudar e que estava completamente exausto, preocupado com a garota. Sofia tinha uma opinião diferente sobre o assunto. O milionário foi o primeiro a desistir e começou a levantar a voz e a jogar objetos da mesa para desabafar suas emoções. Emanuel gritou: eu lhe dei tudo. Como ousa esperar uma coisa dessas? Não, gritou a garota. Quer me deixar em paz, está ouvindo? Me deixe em paz. Eu não quero a Itália. Não quero Washington. É verdade o que dizem a seu respeito, que você é uma bruxa, sibilou o milionário. Mas, de repente, sua voz mudou e se tornou suplicante: você vai me perdoar, Sofia? Eu já pedi seu perdão tantas vezes. Nunca, respondeu a garota. Ela abriu os olhos e o sonho acabou. Sofia estava de volta à casa de seus pais, suja, maltrapilha, mas ainda viva. A mãe e o pai não tinham esperado que ela voltasse. Talvez eles nem tivessem percebido que Turco a havia levado para Washington. Um sol forte estava entrando pela janela, o que ela não gostava muito. Mas a atmosfera ainda era maravilhosa. Ela pensou no que faria com o novo hóspede de Emanuel, visualizando em sua cabeça.
E suas ideias trouxeram um sorriso voluptuoso ao seu belo rosto. A noite anterior parecia um sonho. Ao acordar na pequena cama, Alexander reconstruiu os eventos em sua memória. Sua queimadura doía, ele precisava encontrar uma pomada para curá-la mais rapidamente. Ele também sentiu uma sensação de farsa. Era como se ele tivesse sido pego em uma grande piada e, no final, o cinegrafista certamente apareceria com um apresentador de língua afiada. Ele foi despertado de sua letargia por uma ligação telefônica. Era a proprietária do imóvel. Há algo de feudal no aluguel de um apartamento. Quando você aluga uma esquina, tem um proprietário que pode reagir dolorosamente a saídas repentinas. E a quem você paga um aluguel mensal apenas para morar em seu terreno de concreto? Alexander, a voz ao telefone é de Leslie, um inquilino idoso de Washington. Alexander, não estou entendendo, onde você está? Fui embora, respondeu o cirurgião, bocejando. Fui em uma viagem de negócios. Em uma longa viagem. Por mais de 3 anos, ele alugou para ela um excelente apartamento em um bom bairro. O início do aluguel coincidiu com o início de sua clínica aventureira. Um médico comum, mesmo o chefe de um departamento, dificilmente poderia pagar um apartamento de 3 quartos com vista para a velha Washington. Mas o diretor de uma clínica particular podia. Mas você prometeu me pagar, disse a proprietária, perdendo a voz afável. E eu acreditei. Você está brincando comigo há 3 meses. Não percebe que estou perdendo meu dinheiro? Parece o jardim de infância. Eu lhe pagarei de volta, Alexander prometeu. Eu lhe pagarei. Vamos fixar o valor em 1 ano, eu lhe pagarei de volta. Eu juro. E para a empresa de serviços públicos? Perguntou a proprietária. Ela disse que eles não permitem pagamentos atrasados. Cheguei ao MFC e me senti mal, tive pressão alta. Por causa dele, tive de me desfazer de uma quantia considerável de dinheiro. O cirurgião trapaceou, desligou a ligação e colocou o número de telefone de sua amante na lista negra. Essa parte do passado deve ser tratada de forma decisiva e irrevogável. O que ela pode fazer? Ela poderia ir ao tribunal, obter uma sentença e passar anos tentando executá-la. Ela não tem nada a temer, sua dívida com o inquilino era ridícula no contexto de seus problemas. O que aconteceu ontem? Primeiro, ele quase atropelou uma garota que parecia uma bruxa. Ela apareceu do nada, e ele pôde ouvir claramente o impacto. Mais nada, a bruxa saiu ilesa. Depois, Alexander tomou chá na companhia de um milionário, que está entre os 10 primeiros da lista da Forbes americana. Um pouco mais tarde, à noite, ele permitiu que Turk fizesse um gol em suas costas, logo acima da escápula. Ele agora sentia dores no local onde seu excêntrico empregador o havia cauterizado. Mas dormiu tão profundamente quanto um bebê em sua nova posição. Tenho minhas próprias regras, explicou o Sr. N, e enfatizou que ele não nega a escolha. Todas as minhas têm esse selo. Considere isso uma pequena superstição, se você quiser. É a maneira que eu acho que posso ajudar qualquer pessoa em perigo. Tudo bem, respondeu Alexander, desabotoando a camisa. Façam suas apostas. O mais curioso foi que o milionário aqueceu pessoalmente a marca de metal na lareira e cauterizou a pele do cirurgião. Ele fez isso com rapidez e precisão, pode-se até dizer com profissionalismo. E depois colocou um band-aid sobre as queimaduras. Tudo indicava que essa não era a primeira vez que o Sr. realizava o ritual. Havia algo de íntimo no ato que fez Alexander sentir uma vergonha ardente. Mas, na situação em que se encontrava, esse capricho parecia um preço pequeno a pagar pela chance de se esconder e escapar do inquilino furioso. Amanhã de manhã você assinará os papéis, disse o milionário em tom de despedida. O advogado lhe dirá como proteger os lucros das reivindicações dos credores. Você fala com tanta calma, deu de ombros para o cirurgião. A área queimada estava dolorida, seria uma boa ideia anestesiá-la. Pensei que os banqueiros odiassem devedores insolventes. O senhor riu novamente, como se Alexander tivesse contado uma boa piada. O milionário olhou para o cirurgião com carinho, como se estivesse ensinando frações ou números errados ao filho. Portanto, você não me deve,
deve aos meus piores concorrentes, explicou ele, nem mesmo a você, mas à sua empresa. A propósito, se você planeja iniciar algo assim daqui para frente, contrate um bom gerente de operações. Não assuma esse fardo sozinho. Há muito tempo percebi que os médicos não entendem muito bem os processos comerciais. Acho que não, disse Alexander. Para mim, essa experiência foi suficiente para durar a vida inteira. Nunca diga nunca. Por enquanto, vamos hospedá-lo aqui na mansão. Helga vai se despedir de você, disse o milionário, bocejando. Eu deveria descansar agora. Caso contrário, não poderei correr amanhã de manhã. A moça que lhe serviu o chá o conduziu a um quarto nos fundos da mansão. Quando ela deu um passo à frente, o cirurgião pôde ver as marcas sob suas roupas. De repente, ele quis dar uma olhada mais de perto na marca. Além disso, a garota tinha boa aparência e ele já estava ansioso por uma companhia feminina. Alexander ficou em um pequeno cômodo que parecia ser o quarto de uma empregada. Você pode se lavar aqui, acenou a moça na porta. O banheiro é ali. Para onde foi a morena? Perguntou Alexander. Para Sofia. A moça sorriu. Não sei, acho que ela saiu voando em sua vassoura de novo. Para um clã. Vocês moram aqui? Estamos em um turno, disse ela. Trabalhamos 2 semanas de cada vez. Mas vocês devem estar aqui o tempo todo. Gostaria de ficar comigo e me mostrar o que há nesse seu castelo? Perguntou o cirurgião, esperançoso. Ele estava ansioso para passar a noite na companhia dessa beleza, para esquecer de si mesmo. Não, a moça o interrompeu sem pensar 2 vezes. Boa noite. As entrevistas de emprego eram exaustivas, mas a natureza de Divergente era inspiradora. De manhã, o senhor correu até o lago onde o senhor estava. De manhã, o senhor corria até o lago onde podia nadar. À tarde era a vez de andar de bicicleta e, à noite, podia se exercitar na academia com um personal trainer. Era melhor ter um cirurgião à disposição. Só para o caso de ele torcer um ligamento ou sofrer outra lesão. Se tudo saísse conforme o planejado, e não havia motivo para duvidar, o ambulatório estaria pronto em 3 meses. Helga, disse Emanuel, voltando-se para sua assistente. À noite, um jantar. Convide também o cirurgião, para que ele possa se acostumar. E o general? O senhor pensou por um momento e, depois de alguns segundos, disse, sim, convide-o, ou ele ficará ofendido. Ele tem uma boa família. Apenas diga a ele que não haverá bebidas alcoólicas. Ele trará a dele, disse Helga. O milionário esfregou o queixo. Ele não vai levar muita coisa. Você sabe que eu não quero vê-lo bêbado novamente. Não sei por que o aturamos. Alexander passou o dia inteiro na biblioteca estudando documentos. O ambulatório foi tão bem projetado quanto sua clínica fracassada. Especialistas desconhecidos calcularam a carga máxima de trabalho, elaboraram um cronograma para a equipe e até mesmo um plano para a compra de medicamentos. Ao estudar os documentos, o cirurgião só podia se maravilhar com os altos padrões e a previsão daqueles que os haviam preparado. Senhor doutor, Alexander ouviu uma voz familiar, o senhor não vai jantar? O cirurgião olhou para cima e viu a mesma garota que o havia recebido em Rasnovidnoi. Ela estava usando um vestido preto curto sem mangas, e Alexander viu suas tatuagens. Em seu antebraço esquerdo estava desenhado um monstro chifrudo de paletó e gravata, e no direito, Baphomet na imagem de um guerreiro japonês, com uma espada de samurai. Maquiagem chamativa, manicure bem cuidada, a garota estava completamente diferente de ontem. Não sei, respondeu o cirurgião, tentando esconder seu interesse. Que tipo de jantar? O benfeitor os realiza toda semana, às quartas-feiras, explicou a moça. Ele o convidou também, mas Helga tem medo de lhe contar. Ela diz que você lhe fez uma proposta indecente ontem à noite. Ela é uma garota decente, toda corada e bebeu valeriana à metade da noite. Deus me livre. Ele agitou as mãos como um cirurgião, sentindo-se corado. Não aconteceu nada disso. Ela deve ter me entendido mal. Terei de me desculpar. Também quero me desculpar por ontem à noite, disse Sofia. Não sei o que deu em mim.
O que aconteceu? Perguntou Alexander. A noite foi como a noite. Você foi embora assim que cruzamos a porta da mansão. Quando você chegou perto, bateu em um poste de plástico, explicou ela. Você sabe, do tipo que eles colocam para marcar o meio-fio. Você pensou que era eu. Eu deveria ter percebido e lhe contado imediatamente. Em vez disso, me fiz de desentendido e fiz anotações. Mas tenho uma desculpa, esperei por você durante 1 hora sob um céu sombrio. Isso faz com que você veja o mundo de forma diferente do que ele realmente é. Ah, você quer dizer, o cirurgião se esticou. Como ele não notou essa garota ontem? Ela era muito bonita, e sua imagem demoníaca era assustadora e atraente ao mesmo tempo. O principal é que não é você. Espero que consiga encontrar um terno decente no seu guarda-roupa, disse a garota, examinando criticamente a camisa e o jeans. Talvez uma camisa também. E uma gravata. Tenho certeza de que você ficaria ótimo com uma gravata. Eu encontrarei uma. Mas, para dizer a verdade, não estou pronta para sair esta noite. Oh, você está errado, Sofia sorriu, e novamente havia algo sinistro em seus olhos. Uma noite não é para se divertir. É sobre vaidade e tentativa de esconder algo vergonhoso. Algo que eu adoro nas pessoas. Tenho certeza de que não vai me recusar, então venha comigo. Até mais tarde, Sr. Doutor. A garota era atraente e repulsiva ao mesmo tempo. Alexander dobrou os papéis, suspirou e pensou que se ele tivesse o mesmo projeto sólido, sua clínica não teria fracassado. Tudo bem, tinha fracassado, ele não entendia por que a mídia tinha feito uma paródia tão grande da sua ideia. Como se ele fosse o único culpado pelo fato de os implantes poderem ser de má qualidade. As entrevistas eram exaustivas, mas a natureza de Rasnovignis era inspiradora. De manhã, o senhor corria até o lago onde podia nadar, à tarde era a vez de andar de bicicleta e à noite podia se exercitar na academia com um personal trainer. Era melhor ter um cirurgião à disposição. Só para o caso de lhe torcer um ligamento ou sofrer outra lesão. Se tudo corresse conforme o planejado, e não havia motivo para duvidar, a clínica estaria pronta em 3 meses. Helga, disse Emanuel, voltando-se para sua assistente. À noite, um jantar. Convide também o cirurgião, para que ele possa se acostumar. E o general? O senhor pensou por um momento e, depois de alguns segundos, disse sim, convide-o, ou ele ficará ofendido. Ele tem uma boa família. Apenas diga a ele que não haverá bebidas alcoólicas. Ele trará a dele, disse Helga. O milionário esfregou o queixo. Ele não vai levar muita coisa. Você sabe que eu não quero vê-lo bêbado novamente. Não sei por que o aturamos. Alexander passou o dia inteiro na biblioteca estudando documentos. O ambulatório foi tão bem projetado quanto sua clínica fracassada. Especialistas desconhecidos calcularam a carga máxima de trabalho, elaboraram um cronograma para a equipe e até mesmo um plano para a compra de medicamentos. Ao estudar os documentos, o cirurgião só podia se maravilhar com os altos padrões e a previsão daqueles que os haviam preparado. Senhor doutor, Alexander ouviu uma voz familiar, o senhor não vai jantar? O cirurgião olhou para cima e viu a mesma garota que o havia recebido em Rasnovidnoy. Ela estava usando um vestido preto curto sem mangas, e Alexander viu suas tatuagens. No antebraço esquerdo, ela tinha o desenho de um monstro chifrudo de paletó e gravata e, no direito, de bafome como um guerreiro japonês, com uma espada de samurai. Com maquiagem marcante e manicure bem cuidada, a garota estava completamente diferente de ontem. Não sei, respondeu o cirurgião, tentando esconder seu interesse. Que tipo de jantar? O benfeitor os realiza todas as semanas, às quartas-feiras, explicou a moça. Ele o convidou também, mas Helga tem medo de lhe contar. Ela diz que você lhe fez uma proposta indecente ontem à noite. Ela é uma garota decente, toda corada e bebeu valeriana à metade da noite. Deus me livre. Ele agitou as mãos como um cirurgião, sentindo-se corado. Não aconteceu nada disso. Ela deve ter me entendido mal, terei de me desculpar. Também quero me desculpar por ontem à noite, disse Sofia.
Não sei o que deu em mim. O que aconteceu? Perguntou Alexander. Era apenas uma noite fora. Você foi embora assim que entramos na mansão. Quando você chegou perto, bateu em um poste de plástico, explicou ela. Você sabe, do tipo que eles colocam para marcar o meio-fio. Você achou que era eu. Eu deveria ter percebido e lhe contado imediatamente. Em vez disso, me fiz de desentendida e fiz anotações. Mas tenho uma desculpa, esperei por você durante 1 hora sob um céu sombrio. Isso faz com que você veja o mundo de forma diferente do que ele realmente é. Ah, você quer dizer, o cirurgião se esticou. Como ele não notou essa garota ontem? Ela era muito bonita, e sua imagem demoníaca era assustadora e atraente ao mesmo tempo. O principal é que não é você. Espero que consiga encontrar um terno decente no seu guarda-roupa, disse a garota, examinando criticamente a camisa e o jeans. Talvez uma camisa também. E uma gravata. Tenho certeza de que você ficaria ótimo com uma gravata. Eu encontrarei uma. Mas, para dizer a verdade, não estou pronta para sair hoje à noite. Oh, você está errado, Sofia sorriu, e novamente havia algo sinistro em seus olhos. Uma noite não é para se divertir. Trata-se de vaidade e de tentar esconder algo vergonhoso. Algo que eu adoro nas pessoas. Tenho certeza de que não vai me recusar, então venha comigo. Até mais tarde, Sr. Doutor. A garota era atraente e repulsiva ao mesmo tempo. Alexander dobrou os papéis, suspirou e pensou que se ele tivesse o mesmo projeto sólido, sua clínica não teria fracassado. Tudo bem, tinha fracassado, ele não entendia por que a mídia tinha feito uma paródia tão grande da sua ideia. Como se ele fosse o único culpado pelo fato de os implantes poderem ser de má qualidade. No coração da mansão de tamanho reduzido, havia uma sala com lareira. O piso havia sido restaurado à sua aparência original, azulejos brancos e pretos alternados. Era incrível como esse trabalho havia sobrevivido a quase um século de negligência. O teto era decorado com estuque em estilo barroco, desenhos fantasiosos que eram difíceis de tirar os olhos. Como se estivesse hipnotizado, o médico olhava para cima, admirando buquês de flores, frutas e folhas de gesso. O senhor gosta? Perguntou o Sr. M. O cirurgião se endireitou imediatamente, como se estivesse envergonhado por sua curiosidade. Ah, todo mundo tem essa reação, não precisa ficar constrangido. Eu adoro arte, pode-se passar horas contemplando a beleza, não é mesmo? Minha coisa favorita são as máscaras. Você provavelmente sabe que são máscaras de gesso de pessoas e animais. Veja, elas estão por toda parte. Há uma que se parece comigo, você consegue encontrá-la? Alexander olhou atentamente e viu dezenas de imagens, acima das portas, acima das janelas, nos cantos. Nas máscaras havia rostos de criaturas e animais míticos, e em uma delas o cirurgião estava disposto a jurar que viu os traços do rosto de Sofia. É verdade que o milionário não foi encontrado, o escultor o havia escondido em um local isolado. Cerca de 2 dúzias de convidados estavam reunidos no salão. Música clássica tocava em alto-falantes invisíveis em sintonia com o público. Que lindo, disse Alexander. De fato, seu humor havia melhorado, era como se ele tivesse voltado à época dos reis, duelos e poetas. Está falando de Sofia? Sorriu o milionário. Fico feliz por ter gostado dela. A propósito, é uma garota adorável, uma moradora local. Eu a trouxe para minha família há cerca de 10 anos. Dizem todo tipo de coisa sobre ela, como se fosse uma bruxa, uma feiticeira, não acredite nisso. Ela é uma verdadeira beleza, só que um pouco peculiar. A atmosfera mudou imediatamente e Alexander se sentiu um pouco desconfortável. Era como se ele tivesse entrado em contato com algum segredo sujo que todos queriam esquecer. O proprietário da mansão seguiu em frente, cumprimentando os convidados, e o cirurgião ficou sozinho. Ele fez um sinal para o garçom e pegou um copo de bebida. Por dentro, ele poderia jurar que era champanhe, mas sem álcool. Embora a essa altura ele não se importasse em beber um pouco. Tenha cuidado, Alexander ouviu uma voz atrás dele e se virou bruscamente. Logo atrás dele estava um homem em uniforme militar cerimonial.
O cirurgião não entendeu muito bem as dragonas, mas eram claramente dragonas de general. Desculpe-me? Perguntou Alexander. Permita que eu me apresente, disse o militar e se endireitou. Evan, militar aposentado. Já comandei um distrito inteiro, mas agora vivo meus dias na aposentadoria. Emanuel Turco é o nosso único consolo neste lixão. Todos nós rezamos para ele como um ícone. Prazer em conhecê-lo, respondeu Alexander. Meu nome é Alexander, vou trabalhar aqui como cirurgião. Cheguei aqui ontem à noite. Um médico? O general se animou. Um médico é muito bom. Precisamos de médicos. Talvez o senhor possa me honrar com uma visita. Sem problemas, deu de ombros para o cirurgião. Mas o senhor disse que eu deveria ter cuidado. O que quis dizer com isso? Não o que, mas quem, o general o corrigiu. É sobre Sofia, você deve ficar longe dela. Ela é certamente uma bela mulher. Mas, por favor, perdoe-me por minha ousadia. Mais uma vez, peço desculpas por uma comparação tão grosseira. O que você quer dizer com isso? Perguntou Alexander, perplexo. O que significa cair? É isso que quero dizer, encolheu os ombros Eva. A garota é gentil e simpática. Ela não é muito boa em relacionamentos. Muitas pessoas já se apaixonaram por ela. E cada uma delas, você sabe, tem algo diabólico sobre ela. Que absurdo! Alexander estava indignado. Eu gostei dela. Ela tem alma. E personalidade. Exatamente, disse o general. Foi exatamente isso que eu disse, Follen, peço desculpas. Ouso esperar que nossa conversa permaneça confidencial. Claro que sim. Muito obrigado. A honra é minha. Ele acenou com a cabeça, bateu os calcanhares e se afastou. A própria Sofia chegou bem mais tarde, quando os pratos quentes estavam sendo servidos. Os convidados não a evitavam exatamente, mas a evitavam. Ela se aproximou de Alexander e o pegou pelo braço. Eu quero café, disse a garota com um sorriso. O que você acha? Acho que é um pouco tarde para tomar café, Alexander deu de ombros. Mesmo que seja com leite e não seja forte. Parece delicioso, respondeu Sofia e lambeu o canto do lábio. Eu vou beber. O quê? Eu disse que vou tomar, a garota deu de ombros. A marca registrada da melhor equipe é a discrição. Você não vê o garçom até precisar dos serviços dele. E então ele aparece, como se surgisse do nada. E agora, ao se aproximarem da mesa de bebidas, um homem de camisa branca apareceu ao lado deles. O prestativo garçom preparou 2 copos para eles e os colocou sobre a mesa. Naquela noite, a bruxa se comportou de forma diferente da noite anterior. Ela brincou com ele, falou sobre a vida na capital e na aldeia e perguntou sobre sua família. Como ele se decidiu, ela se perguntava. Não sei se eu poderia ter abandonado meu filho. Mas não o abandonei. Exclamou o cirurgião com veemência. Eles não me deixam vê-la. É apenas uma questão de tempo. Com certeza vou conseguir a custódia dela. De repente, seus olhos se encheram de fogo demoníaco novamente e seu sorriso se tornou intimidador. Há maneiras mais fáceis de atingir seus objetivos. Eu poderia lhe ensinar. Se você tiver talento para isso. Enquanto Alexander pensava em como responder a essa sugestão ousada, Helga se aproximou dele. Sofia lhe lançou um olhar penetrante que lhe causou arrepios na espinha. A assistente de Emanuel sussurrou em seu ouvido, como se as meninas estivessem competindo para ver quem conseguia deixar o cirurgião mais nervoso. O senhor impede para subir. O anfitrião da noite estava literalmente florescendo em glória. Ele usava um paletó, mas com um corte muito ousado. Sua camisa era de um azul democrático, e sua gravata borboleta tinha o estilo da bandeira da União Europeia. Quando viu o médico, ele sorriu amplamente. O senhor está se divertindo, não está? Na companhia de garotas maravilhosas. Nada mal, concordou o médico. Mas você não me contou sobre essas noites. O senhor está nervoso? O milionário ficou surpreso.
Você parece um pouco pálido. É que ainda não recuperei o juízo. Lembre-se de que, em minha posição, é melhor ficar longe dos olhos do público. Vamos lá, meu velho, o senhor lhe deu um tapinha no ombro, acenou com a mão e a música desapareceu. Caros amigos, disse ele em voz alta. Deem as boas-vindas a mais um membro da nossa simpática equipe. Este é Alexander, um cirurgião talentoso. Ele tem a tarefa mais difícil pela frente, que ele enfrentará, é claro. Nós o ajudaremos a se livrar de seus medos e dúvidas, não é mesmo? Houve uma salva de palmas, e o médico se sentiu genuinamente constrangido com a atenção. Alguns homens se aproximaram para apertar sua mão e as senhoras lhe deram sorrisos. De repente, ele viu o velho general que havia sugerido que ele deveria tomar cuidado com a bruxa que estava saindo pela porta. E não foi só isso. Depois das 11 horas, os convidados começaram a se dispersar. O senhorim havia desaparecido, mas seu assistente pôde relaxar. Ele se sentou em uma cadeira de cetim e comeu seu bolo com uma colher. Ele mordiscava um pouco de cada vez, como se quisesse prolongar o prazer. Helga, disse o cirurgião. Eu queria me desculpar por ontem. O que foi ontem? Ela se perguntou, limpando os lábios com o lenço. Eu sinto muito. O que foi o quê? Bem, eu fiz uma proposta indecente. Estou muito envergonhada, é verdade. A garota enrugou a testa por um tempo. Que atriz talentosa, pensou o cirurgião. Então seu rosto pareceu se iluminar e ela riu. Ah, você se ofereceu para me mostrar a propriedade ontem, lembrou ele, e sorriu maliciosamente. Oh, Deus, eu nunca fiz isso antes. Peça-me novamente e eu não recusarei. Com prazer, respondeu o cirurgião, sem entender a dica. Mas em outra ocasião. Ouça, ainda bem que estamos nos tratando pelo primeiro nome. Preciso falar com a Sofia. Onde é o quarto dela? Acho que está ocupado agora, sibilou Helga, sem deixar vestígios de seu sorriso malicioso. Ela voltou ao bolo e partiu um pedaço grande com uma colher. Eu a vi sair na companhia daquele não sei o que. Evan? Sim, sim, assentiu o assistente. Você não a encontrará aqui. Ela vai voar para seu covil. Para onde? Disse Alexander surpreso. Ela é daqui, explicou Helga. Ela nasceu e cresceu aqui. O senhorim a levou para Washington por pena de si mesmo. E depois ele se mudou para cá, mas isso é só uma história. Ele conta essa história muitas vezes, portanto, tenha paciência com ele. De qualquer forma, esta é a casa de seus pais. É um covil assustador que está prestes a desmoronar. Você não vai querer ir lá e perder seu tempo. Posso encontrá-la lá? O cirurgião não entendeu a dica. Bem, a garota desistiu e olhou para Alexander com uma decepção mal disfarçada. Onde está o telefone dela? Aqui, sem um mapa, não dá para entender. E mais uma coisa. Se você quiser sair sem permissão, há uma brecha em um lugar. Só não conte para em, ok? Todas as ausências e partidas devem ser autorizadas por ele. Ele é muito exigente quanto a isso. Alexander correu para seu quarto e tirou o paletó. Ele precisava se trocar e encontrar Sofia com urgência. O café teve um efeito diferente do que ele estava acostumado. De repente, um cansaço terrível tomou conta de seu corpo. Ele pensou que, se ficasse deitado por alguns minutos, nada aconteceria. Ele calculou mais ou menos como encontrar a bruxa. Navegador para o resgate. Depois de trocar de roupa, ele se sentou na cama e fechou os olhos por alguns minutos. Depois de um tempo, revigorado e descansado, o cirurgião seguiu seu caminho. Não querendo encontrar os guardas, ele simplesmente pulou a cerca para o lugar secreto que Helga havia lhe contado. O ar era mais revigorante do que o café e a noite de junho estava quente. Alexander passeou entre as casas e pensou no destino do vilão. Ontem ele estava sofrendo em Washington, cercado por um bando de credores furiosos. Hoje, ele estava participando de um jantar. Rapidamente, ele encontrou o chalé de que Helga havia lhe falado. Ele foi até a janela,
olhou para fora e viu uma luz fraca. Bateu na porta e ela se abriu. A cabana inteira consistia em um pequeno corredor e um quarto. As janelas estavam fechadas e o quarto estava escuro. A garota também havia trocado de roupa. Agora ela realmente parecia uma bruxa. Ela usava um vestido cor de vinho, um moletom decotado e seu peito estava adornado com uma enorme pedra vermelha em uma corrente. Ela também havia mudado o cabelo e agora seus olhos negros o encaravam por trás de suas franjas. Alexander olhou para a garota e sentiu medo novamente, como se ele fosse um coelho em um encontro com uma jiboia. Olá novamente, disse Sofia suavemente. Odeio luzes fortes. Adoro café forte. O senhor gostaria de um pouco? O cirurgião assentiu com a cabeça. A garota acendeu as velas perfumadas e também a chama sob a garrafa térmica. Nela, a moça preparou o café e, quando surgiram bolhas no líquido, ela despejou algumas ervas. Ela se sentou em uma espécie de almofada no chão. Ela pegou a xícara com a bebida quente nas mãos e ela tinha um sabor incomum. Você está preocupada, disse a bruxa. Você está nervoso. Qual é o problema? Estou aqui e minha família está em Washington, o cirurgião deu de ombros. Sinto muita falta de minha filha. E de minha esposa, é claro. Conte-me, exigiu a bruxa. Fale-me sobre ela. Bem, nós nos conhecemos em um clube, há 10 anos, e começou o cirurgião. Você sabe o que são clubes? Claro, assentiu a garota. Um lugar imundo onde todos fingem ser ricos, bonitos e bem-sucedidos. E depois tentam convencer um ao outro de seu amor eterno enquanto estão ao lado do banheiro. Que falta de educação. Mas, em geral, sim. Katenka olhou para mim e Alexander continuou. Eu tinha acabado de me formar na faculdade de medicina, tinha um estágio. Lembro-me de que não consegui nem comprar um daiquiri para ela naquela boate. Vamos tomar uma cerveja, eu disse. Ela aceitou e nos tornamos amigos. Seu sobrenome não me lembrava nada. Stone. Stone. E foi aí que descobri que tipo de garota ela era. E, acredite ou não, decidi que tinha que ficar com ela. Fiz com que isso acontecesse. O que deu errado? Perguntou a bruxa com arrogância, tomando seu café. Você disse isso como se soubesse a resposta, murmurou o cirurgião. Sofia começou a rir e o som causou arrepios na espinha de Alexander. Você não se apaixonou por um homem, você se apaixonou por dinheiro, a bruxa o repreendeu. Você teria dado seu próprio nome se um homem tivesse insistido. Também pelo dinheiro. Mas ele não insistiu porque, ao contrário de você, ele olha para o fundo das coisas. E daí, disse o cirurgião, como se estivesse se justificando. Volko é um bom nome. Além disso, fui aceito na família como um parente. Não, eu realmente amava a Catherine. Eu a amava de verdade. O dinheiro era apenas um bom extra. Além disso, ele se esgotou rapidamente. Achei que ganharia o mesmo. O café me deixou tonto. Afinal, era muito forte. Parecia-lhe que, enquanto seu corpo estava sentado no travesseiro, ele estava flutuando por essa velha cabana. Voando até o teto e para baixo. Ele desejou poder sair e voar para o céu. Fazia muito tempo que ele não se sentia tão leve. Há uma maneira de recuperar tudo isso, disse a bruxa. Se não tudo, pelo menos uma parte. Venha aqui. Com licença. Perguntou o cirurgião, desafiadoramente. Eu tentei. Meu sogro nem me deixou entrar. Você pode pedir ajuda, disse a garota vagamente, olhando para as chamas da lareira. Pelo fogo. O fogo é meu elemento favorito. Será que isso vai ajudar? Perguntou Alexander zombeteiramente. Não seria melhor chamar alguns espíritos imediatamente? Você não acredita, disse Sofia, mas deveria acreditar. O que você quer? Quanto você quer? Alexander pensou sobre isso. Ver a Cassie, é claro. Levá-la ao cinema, passear com ela, fazer o dever de casa juntos. Terminar um namoro com crianças é difícil.
Especialmente se você não foi embora por conta própria, mas foi expulso. Ele olhou com esperança para a bruxa. Eu sei o que quero, disse Alexander. Mas... Não me diga, Sofia exigiu com aquela voz profunda e assustadora. Mas mantenha isso em sua cabeça. Ela começou a realizar um estranho ritual. Ela abriu uma garrafa de água e a despejou em um jarro velho e sujo. Polvilhou um pouco de pó e ouviu um som sibilante. A sala se encheu de vapor ou fumaça. Alexander começou a se sentir tonto e um arrepio desagradável percorreu seu corpo. De repente, ele sentiu vontade de correr. A bruxa começou a lançar feitiços em um idioma incompreensível. Enquanto o cirurgião se contorcia, a mão dela estava em seu ombro, pesada como uma pedra. Ele não conseguia nem se mexer enquanto observava os rituais. E então a bruxa se sentou em cima dele, levantando seu vestido. E ela continuou a recitar seus feitiços, semelhantes a orações ou mantras, mas agora bem na cara dele. Mantenha isso em sua cabeça, ela gritou com uma voz terrível, e o cabelo do cirurgião se arrepiou em um sopro. A fumaça se dissipou. Ele olhou para Sofia, seus longos cabelos negros, seus olhos escuros, sua camisa. Enquanto ele realizava o ritual, o botão superior de seu vestido foi desabotoado com tanta força que seus seios exuberantes ficaram expostos. De repente, ela queria que aquela bruxa a possuísse, que se tornasse somente dela. Ela percebeu o olhar, colocou a mão pesada na nuca de Alexander, puxou o cirurgião para si e o beijou calorosamente. Juntos, eles caíram primeiro nos travesseiros e depois rolaram no chão nu, derretendo-se. E em um momento, quando se tornaram um só, Alexander sentiu-se subitamente cheio de poder. Ele poderia derrotar seu sogro, seus credores e até mesmo a rocha maliciosa. Exausto, ele empurrou Sofia para longe de si e sorriu amplamente. Só agora ele ouviu o telefone tocar. Atenda, a bruxa lhe ordenou. A névoa se dissipou. O telefone estava de fato tocando no parapeito da janela, onde ele o havia colocado antes de descansar por alguns minutos. Já eram 9 horas da manhã e como o tempo voa. É apenas um sonho, pensou o cirurgião, acordando suado. Ele estava deitado em seu quarto. As cortinas grossas bloqueavam a luz, de modo que o sol não o acordava. Ele tinha forças para trocar de roupa, mas não para ir procurar a bruxa. Ele nem mesmo sabia se gostava da visão ou não. Mas um som que saiu do sonho foi uma chamada telefônica. Alexander olhou para a tela e não acreditou em seus olhos. Catherine. Sua esposa, agora ex-esposa. Era realmente necessário atender? Sim, ele disse em uma voz rouca de sono. Olá, Catherine. Alexander, sua voz estava trêmula. Sua ex-esposa estava chorando. Alexandra, venha cá. Venha logo. Qual é o problema com você? Papai. Papai não está bem. De repente, a conexão caiu, o telefone ficou sem sinal. Esqueci de carregá-lo ontem à noite. Alexander correu para sua bolsa, pegou os cabos e conectou o telefone. Ele demorou muito tempo para acordar. A Roy não queria dar a partida. Depois de 5 ou 7 minutos, o telefone finalmente ligou. Ele discou para o celular ocupado de sua ex-mulher. De repente, ele tocou. Alexander? Ele ouviu um estranho. A que horas posso atendê-lo? Estou por perto se precisar de mim. A voz esticou as palavras e falou com um sotaque estranho. Parecia, e a que horas você quer passar aqui? Dirigir para onde? O cirurgião ficou surpreso. Como assim, para onde? Falamos sobre isso ontem. Sou eu, Harry, o capataz. Me mate, não consigo me lembrar, pensou Alexander. Não havia álcool no jantar. Desculpe-me, desculpou-se o cirurgião. Eu havia me esquecido. E ele dormiu, riu o capataz. Nada, o caso é novo. Em cerca de 20 minutos ele estará bem. Mas eles não me deixam passar a cerca, então você sai sozinho. O relógio bateu 10 horas. Alexander pegou uma roupa íntima limpa e entrou no chuveiro.
Depois de alguns minutos, ele voltou a si, limpou rapidamente o corpo e se vestiu. Até mesmo o banheiro dos funcionários era decorado em estilo clássico. A cabine do chuveiro ficava em um pedestal branco como a neve e o teto era decorado com frisos. Mas o cirurgião não teve tempo de admirar a beleza, pegou seu celular, sua agenda e saiu correndo. Um Volkswagen velho já estava na porta, o motorista piscou para ele. Você realmente se esqueceu? O motorista era um homem de 40 e poucos anos, obscenamente magro. Ele tinha uma boa aparência, mas estava manchado por um bigode vermelho horrível. Sim, assentiu o cirurgião. Acho que o ar fresco faz isso comigo. Uau! O capataz bateu a mão no volante. Nós conversamos sobre isso ontem. Bem, vamos continuar. São apenas 2 quilômetros de distância. Uma estrada perfeita levava ao local da construção. O cirurgião teve uma dissonância cognitiva. Ele tinha estado no campo, mas nunca tinha visto um asfalto tão liso a 500 quilômetros de Washington. O futuro ambulatório era cercado e delimitado por uma cerca de ferro corrugado. Havia cabanas bem arrumadas para os trabalhadores. O senhor parecia levar qualquer projeto a sério, mesmo que fosse uma pequena clínica para os habitantes locais. É aqui que estamos construindo, disse o capataz com um aceno de mão. Mais problemas do que benefícios. Eles decidiram construir a clínica no local do antigo clube. O prédio parecia bom, paredes grossas, tetos altos. Eles acrescentaram mais escritórios e uma rampa. Os trabalhadores já haviam começado a arrumar o local, remover o lixo, instalar a eletricidade, rebocar e colar as paredes. Assim que entraram no território, o capataz começou a correr e a se agitar, dando instruções. Coloque seu capacete. Projeto AT, disse o homem, abrindo uma pasta com desenhos. O cirurgião olhou para eles, mas a princípio não entendeu nada. Muitas linhas, grossas e finas, retas e pontilhadas. Muitos números. Precisa de boa ventilação, disse Alexander, fingindo ler o projeto. Ventilação forçada. E uma pia em cada escritório, isso é o mínimo. Nós faremos isso, assentiu o homem e apontou para os papéis. Aqui, veja, está no projeto. Vou lhe mostrar os resultados nas paredes, o que há de errado. O encarregado imediatamente mostrou a ele os canos que se projetavam das paredes e começou a explicar onde estavam o abastecimento de água e o sistema de esgoto. Que a cirurgia terá sua própria caldeira e cara de manter, mas não haverá interrupção no fornecimento. Ele falou e falou, e o cirurgião começou a se sentir tonto com o fluxo de palavras. E vamos nos isolar muito bem, prometeu ele, esticando os sons. Para economizar dinheiro. Colocaremos um sistema de recuperação. Bem, dê uma olhada. Você tem trabalho a fazer aqui. A propósito, como o senhor o atraiu para cá? Alexander andou pela futura clínica e ficou surpreso com a arrumação do lugar. Tudo limpo e arrumado. No canteiro de obras onde ele havia estado antes, havia bitucas de cigarro, garrafas vazias e lixo por toda parte, e a poeira era tão grossa quanto um dedo. Aqui não havia nada disso, nem de longe. E os trabalhadores não estavam se movendo de forma caótica, mas com determinação. Caminhando pelo corredor, o cirurgião notou um dos trabalhadores. Alto e esguio, ele estava concentrado na parede, inspecionando-a em busca de falhas. Como se tivesse percebido seu olhar, ele se virou. Ele olhou para o cirurgião cuidadosamente, como se o estivesse experimentando. Ele sorriu com satisfação. Você deveria fugir daqui, Barin, ele cheirou o nariz do homem. Fugir para sempre. Archie! Gritou o capataz, aparecendo do nada, e acompanhou suas palavras com uma enterrada seletiva. Eu lhe disse para não falar com o médico. Mantenha sua boca fechada. Eu lhe disse, não disse? Já terminou de rebocar, já limpou todo o lixo, nenhum vestígio do alongamento e do sotaque estranho. Homem estranho. Então esse sou eu, esse é, e o homem murmurou. Sou eu, isso significa. Isso, cuspiu o capataz. Tudo, menos o bônus, disse ele, e quando o trabalhador começou a bajulá-lo, ele o afastou imediatamente, e tudo de graça.
Se você falar demais, vai ficar sem emprego. Alexander ficou ali, sem entender. Como se estivesse vendo isso pela primeira vez, o capataz sorriu amplamente de novo. Esta é a nossa ordem, explicou ele, e novamente começou a esticar as palavras. Você não pode fumar, beber álcool ou falar com o cliente no canteiro de obras. Sob nenhum pretexto. E isso ajuda? Perguntou o cirurgião. E como? Sorriu o capataz. Seu sotaque voltou a ele, junto com suas maneiras. Isso ajuda muito. O primo particular de Watt se lembrará uma vez. E ele passará isso para os outros. O cirurgião ligou para sua ex-esposa várias vezes, mas o telefone estava sempre ocupado. À noite, Catherine ligou novamente de outro número. E, pelo que ouviu, Alexander se sentiu desconfortável. Ele queria largar tudo e correr para Washington. O cirurgião foi até a mansão a pé e estava pronto para jurar que também havia caminhado pelo vilarejo ontem, só que à noite. Ele havia se desviado deliberadamente de sua rota para encontrar a cabana da bruxa. Mas agora as casas não lhe pareciam familiares. É claro que ele estava sonhando. E o telefonema de sua esposa era uma coincidência. Ela estava chorando novamente, implorando para que ele viesse. Ela disse que estava com medo. Que seu pai acordou de manhã e não conseguiu levantar a mão para dizer o nome dela. Depois, ele perdeu a consciência e ficou em coma por 24 horas. Naquele momento, o cirurgião pensou com alegria que há muito tempo havia sugerido que ele examinasse seus vasos sanguíneos. E, se necessário, que fosse tratado. O que ele disse? Claro, ele o chamou de cachorrinho e riu. Agora Alexander estava diante da difícil escolha de correr para a ex-mulher ou mostrar caráter. O sogro ainda está nas mãos de profissionais, e eles não precisam de nenhum conselho adicional. Com seu dinheiro. Ele dificilmente sentiu a necessidade de procurar especialistas. A menos, é claro, que ele estivesse ciente disso. Alexander ficou irritado, lembrando-se da conversa que tivera no início de sua epopeia na clínica. Naquela ocasião, o cirurgião havia lhe pedido dinheiro para iniciar o projeto. Não, seu sogro o cortou. Não vou lhe dar o dinheiro. Eu já lhe dei minha filha, e você não vai dar o suficiente? Nem peça, está bem, e ele nem sequer pediu desculpas, nem tentou adoçar a pílula por decência. Homem insuportável. Mas por quê? Alexander ficou surpreso. Sou um grande especialista. Tenho uma grande ideia. Vai explodir, Washington inteira estará na fila. Lembre-se, Washington odeia filas. Se algo vai explodir bem na sua cara. Você sabe por quê? Meu sogro me perguntou com arrogância. Por que você quer tornar o mundo um lugar melhor? Não dá para ganhar dinheiro desse jeito. Por que você não vende seios de silicone? Ou preenchimento labial? Oh! Se você não quer dinheiro, basta dizer isso, disse o cirurgião. Você não está entendendo. Meu sogro riu. Não imediatamente, mas dentro de 6 meses a 1 ano. E aprenderia a andar e falar novamente. Bom dia. Ele foi sacudido de seu esquecimento pela voz do guarda. O cirurgião voltou para a mansão. Ele já está de volta? Sim, Alexander acenou com a cabeça. Como vai? Desculpe-me, e ontem eles haviam se encontrado, mas ele não conseguia se lembrar do nome. O que havia acontecido com ele? Uma verdadeira névoa, amnésia. Mas o guarda entendeu esse lapso de memória com simpatia. Meu passaporte diz Steven, disse ele. Mas se alguém me chama de outra coisa, eu não me ofendo. Como a permissão para falar ou posso fazer uma pergunta? Ou até mesmo olá, você. Jovem? Disse Alexander com um sorriso. Bem, como dizem, obrigado por suas palavras gentis. Mas eu não sou tão jovem assim. O guarda parecia estar na casa dos 40, nada menos que isso. Apesar do clima quente, ele estava usando camisa e jaqueta. O código de vestimenta dos guardas deve ter sido o mesmo em diferentes países e cidades. Gostaria de ver meu benfeitor,
perguntou o cirurgião. O chefe? Perguntou Stephen. Claro, você sabe onde fica o escritório dele. Emanuel Turk estava no primeiro andar. Havia também muitos ornamentos e luxos aqui, por exemplo, dentro dos nichos havia bustos de gesso de monarcas. Alexandre reconheceu Estevão, Catarina. Alguns nichos estavam vazios. O senhor estava otimista com o futuro. Um compromisso? Perguntou o guarda do lado de fora do escritório. Ele não era tão amigável quanto Stephen. Acho que não me negarão uma audiência. O guarda apertou o botão de chamada de vídeo e murmurou ao cirurgião. Houve silêncio por alguns segundos, e em seguida, um sinal sonoro foi emitido. A porta se abriu e Alexander entrou. Lá dentro, as paredes e o teto eram totalmente brancos, com móveis de cores claras. Em vez de janelas, o escritório de Emanuel tinha aquários. Havia peixes nadando lá dentro, mas se você olhasse com atenção, também poderia ver a rua. Hipnotizado pela vista, Alexander nem percebeu imediatamente que uma das paredes estava literalmente pendurada com monitores. Eles exibiam gráficos e textos, continuamente atualizados. Ele gostou. O milionário ficou encantado com a impressão que os aquários causaram nele. A ideia foi minha. Chamo esse escritório de branco absoluto. Os aquários também foram ideia minha. É como se você estivesse no fundo do mar e houvesse um oceano do lado de fora. Isso me distrai muito porque estou sempre trabalhando. Bem, veja, ele acenou com a cabeça para os monitores. E há peixes. Legal e original, você não acha? Bem, sim, assentiu o cirurgião e pensou que a velha verdade ainda é verdadeira. Se você não se elogiar, ninguém o elogiará. Como vão as coisas? Perguntou o Sr. M. Posso esperar que até o final do verão nosso dispensário esteja aberto para negócios? Sim, assentiu o cirurgião. Vou monitorar as instalações à distância. Tudo é gravado com câmeras. Não, eu quero que você fique em cima dos trabalhadores. Exclamou o milionário e pulou da cadeira. Você tem que trabalhar lá, você e sua equipe. O dia inteiro, até mesmo à noite. A propósito. Onde você passou a noite? Não o vi jantando fora, me despedi em uma casa decente? Onde você passou a noite? Alexander perguntou automaticamente. Passei aqui. A propósito, há mais uma coisa. Pode-se dizer que é pessoal. O que aconteceu? Minha ex-mulher ligou. Ela disse que o sogro está morrendo. Parece que ele está tendo um derrame cerebral, que é a minha especialidade. Tenho certeza de que ele está sendo tratado pelos melhores médicos de Washington, respondeu Emanuel preguiçosamente. E seu envolvimento seria redundante. Além disso, preciso de você aqui. Eu dirijo até lá e volto, perguntou Alexander. Vai levar uns 2 dias, não mais do que isso. Pelo menos poderei ver minha filha. O senhor se levantou e foi até a janela. Ele ficou olhando para o aquário, observando os peixes. Um deles, colorido e brilhante, atraiu sua atenção. Mas lá embaixo, na lama, os bagres se aglomeravam, sempre fazendo o trabalho sujo. Quando o silêncio se prolongou e o cirurgião quis tossir para se lembrar da presença deles, o milionário deixou mentalmente o aquário. Tudo bem, eu o deixarei ir, disse ele. Mas com uma condição. Ao ouvir o nome dela, o cirurgião ergueu as sobrancelhas. Diga-me honestamente, quando foi a última vez que você fez a manutenção do seu carro? Perguntou o senhor enquanto ele e os 2 guardas entravam na garagem. O barulho do motor quase me deixou surdo. Era um diesel, o cirurgião deu de ombros. Todos eles fazem esse barulho. Como dizem, se um motor a diesel não faz barulho, ele não funciona. Bobagem e bobagem, o milionário não gostou da piada. Pegue um carro normal. Veja este carro elétrico japonês, por exemplo. São 500 quilômetros só de ida, contestou Alexander. Não terei autonomia suficiente. Razoavelmente, assentiu o milionário. Depois, esta beleza, acenou o BMW preto. Um motor com muita capacidade, embora o volume seja pequeno.
Talvez eu prefira dirigir o meu, e esticou o cirurgião. Mercedes é adoração à marca, disse o Sr. M com cumplicidade. Não se olha para o emblema quando se escolhe um carro. Se você vai dirigir o meu precioso, quero ter certeza de que ele é seguro. É que os carros em si são melhores, disse Alexander. Há o auge da evolução humana e há o pensamento técnico. Eu dirijo um Mercedes. Talvez você não precise dirigi-lo? Sorriu o turco. Talvez você simplesmente o ame? Sim, eu adoro, concordou o cirurgião. Ele viu sua paixão de outro ângulo. E, para dizer a verdade, muito bem ponto no fundo, ele esperava que o Sr. o proibisse de ir a Washington. Afinal de contas, ele agora era seu chefe, e agora, durante a semana. O cirurgião nem sabia se queria ver sua filha ou não. Ele estava confuso. Sofia é minha dor e minha tristeza, disse o milionário de repente. Não posso ver essa flor murchar, eu me preocupo com ela, mas não consigo encontrar uma maneira de ajudá-la. Ela tem uma beleza tão dolorosa. Ela tem uma beleza tão dolorosa, como posso não amá-la? É o tipo de amor que as palavras não conseguem transmitir. Qualquer um que se casar com ela será de ouro, disse o Sr. M. Mas ele deve ser um homem digno. Um homem muito digno. O que você quer dizer com isso? Perguntou Alexander. Amá-la, um dote, explicou o milionário. Não o maior, é claro. Mas posso lhe dar 100 milhões. É claro, se eu vir e sentir que o amor é forte. Ou, pelo menos, o cálculo estiver correto. Você tem algum candidato digno em mente? Tive a sensação de que Emanuel estava entediado em seu vilarejo e, por isso, estava procurando entretenimento. E agora mesmo ele está jogando um jogo com ele, o cirurgião da capital. Emparelhado com uma bruxa do vilarejo que não mudaria de anos em Washington, e não apenas em Washington. Ainda tenho que levar Sofia comigo? Perguntou o cirurgião. No fundo, ele esperava que o senhor insistisse. De jeito nenhum, ele o interrompeu. Leve ela e o BMW. Vou lhe dar 2 dias. Depois, volte e continue com seu trabalho. É muito importante para mim que o ambulatório seja concluído a tempo. Vamos ligar para a TV. Você quer fazer isso? Vamos chamar alguns funcionários. Assim, eles podem dar uma volta, bater a porta e ver como o trabalho está sendo feito. Onde ela está? Onde está a Sofia? Não se preocupe, ela estará aqui, sorriu o milionário. Você já ouviu como a chamam aqui? Bruxa, hein? Esse é o apelido mais bonito que já ouvi. Não olhe para mim como se eu fosse louco. Ela me ligou esta manhã e me pediu para levá-la a Washington. E aqui está você com seu maldito sogro. Acho que não existe coincidência nesta vida. O que você acha? O cirurgião sentiu os olhos de alguém sobre ele e se virou. Sofia estava parada na porta. Ela estava vestida de forma incomum, para não dizer provocante. Um olhar brincalhão, como se eles realmente tivessem passado a noite anterior se abraçando. Da janela de Archie, eles podiam ver as luzes da mansão. 5 anos atrás, quando o renascimento do ninho da família de outra pessoa começou, a cidade deles se assemelhava a um pátio de passagem. Dezenas de caminhões iam e voltavam todos os dias. Mas havia trabalho. Archie também estava no canteiro de obras, rebocando e calafetando paredes, ouvindo as provocações do capataz, bebendo vodka e xingando a burguesia. E quando ele viu Sofia novamente, foi como se seu coração estivesse por um fio. Ele não conseguia dormir ou comer, só pensava nela o tempo todo. É claro que ela havia mudado muito, havia se moldado. Alta, de cabelos pretos, com grandes maçãs do rosto e belos seios. Ela realmente parecia uma bruxa agora, com um fogo demoníaco nos olhos e uma energia diabólica irradiando dela. Archie, disse ela sem preâmbulos. Estou vendo uma mancha escura em você. Você deveria vir à minha casa. Faremos um ritual. Depois de beber um copo inteiro de vodka, ele chegou à sua cabana naquela noite. Sofia saiu para encontrá-lo vestida com uma estranha roupa translúcida.
Ela recitou alguns encantamentos, jogou água barrenta em pedras quentes e fez outras coisas. Ele queria fazer o sinal da cruz, mas ela agarrou seu braço com força. Daquele dia em diante, ele perdeu a paz e só pensava em Sofia. E quando se espalhou pela aldeia o boato de que o banqueiro ia enriquecer seu noivo. "Que tolo impenetrável você é", disse-lhe a moça quando o viu alguns dias depois. "Você achou que poderia me pegar?" A partir de então, as provocações se tornaram comuns. A bruxa, tendo bebido a alma dele, tendo se apoderado de sua paz, mostrou sua verdadeira face. Ele a procurava com flores, ela ria, ele lhe comprava chocolate, ela ria. Às vezes, ela se dignava conversar com ele, mas nada mais. Durante uma dessas conversas, Archie chorou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Sofia", disse ele. "Vamos morar juntos, hein? Vamos. Vou reformar sua casa e transformá-la em um quadro. Quer se mudar para a minha? Vou construir um quarto como em Washington. Trabalharei 24 horas por dia, trabalharei em uma serraria à noite, desde que você não precise de nada. Mas ela riu, ela gostava de ver o homem do povo sofrer. Com uma beleza como a dela, ele nunca passaria a noite, por mais que sonhasse. E uma vez que ela provasse o fruto proibido, ela se tornaria seu brinquedo para sempre. "Por que você está em silêncio, Sofia?" Ele lhe perguntou. "Diga-me que sim, eu peço a Cristo Deus." Ela parou de rir e até sorriu. No dia seguinte, ela lhe deu um bilhete e ligou para ele, como se fosse encontrar seu pai, ou seja, o barão-chefe, para se conhecerem. E quando Archie foi até o portão, encontrou o portão e bateu no portão. Alguns frentistas se levantaram. Eles o espancaram assim por uma semana. Ele não conseguia dormir do lado esquerdo, respirava de vez em quando. Ele quase conseguiu sair vivo. No entanto, ele tinha algumas notícias sobre a vida de Sofia. Em primeiro lugar, ela mesma visitava regularmente a casa dos pais nos arredores da aldeia, o que alimentava os rumores sobre sua essência de bruxa. Em segundo lugar, um cozinheiro e um castelhano de seu vilarejo trabalhavam na mansão. Eles me contaram todo tipo de coisa sobre Sofia. E normalmente o Baren os proibia de falar sobre o que acontecia atrás do belo portão, mas aqui era como se ele não percebesse. Archie achava que ela tinha outra pessoa para sempre, e ele não conseguia perdoá-la. Ontem, ela o havia visto na peça magro, alto, lustroso. Como ele, um homem simples, cujas mãos mais delicadas do que o cabo de um machado não sabiam fazer nada, poderia dar tal puxão? Lágrimas escorriam por seu rosto em ciúme e angústia. Ela saiu para a rua antes que o vento soprasse, pois não havia banheiro na casa. E, ao lado da porta, ele viu um envelope branco. Archie fez uma reverência a si mesmo. Há apenas uma hora, quando voltou da loja, ele não estava lá. Ou será que ele havia imaginado? Ele o pegou em suas mãos. O papel era bom, liso. Ela o levou ao nariz, sentindo o cheiro tão próximo, mas tão inacessível. Abriu com as mãos trêmulas, tomando cuidado para não rasgá-lo. Ela o segurou contra seus olhos para ver as linhas. E lágrimas brotaram em seus olhos, mas não de dor, e sim de alegria. "Quer que eu dirija?" perguntou Sofia. Durante várias horas de viagem, primeiro pela estrada rural e depois pela rodovia, ele não dormiu nem um pouco. Eles pararam apenas uma vez para abastecer e tomar café. "Não", sorriu Alexander. "O carro está pegando fogo." Seu pai estava certo. "Ele não é meu pai", disse Sofia, e o sorriso desapareceu de seu rosto. Eles dirigiram em silêncio. O cirurgião estacionou o BMW preto perto da casa de campo de seu sogro. E o que ele havia encontrado naquela casa de mau gosto antes? Depois da mansão de Emanuel, o prédio parecia triste e mal cuidado. Mas o carro do milionário era muito bom. 500 quilômetros voaram em um fôlego, e nem mesmo seu pescoço e suas costas enrijeceram. Ele saiu do carro e pegou o celular para ligar para a ex-mulher, mas ela apareceu ao seu lado. "Você se adaptou rapidamente", disse Catherine, olhando para a bela bruxa. Como se quisesse fazer com que o ciúme da ex fosse o pior possível, ela sorriu maliciosamente. Naquele momento, estava encantadora. "Catherine, vamos lá", pediu Alexander.
Esta é a filha do meu chefe. Ou melhor, ela não é uma filha? Em geral, considere que ela é minha assistente. Estou vendo. Disse Catherine, insultada. Em tudo ela o ajuda, essa filha do chefe. O sorriso não saiu do rosto de Sofia. Ela parecia se divertir com o ciúme de sua rival. O cirurgião se sentiu um completo idiota e não sabia como acalmar a mulher. Como ele costumava lidar com ela? Começou logo de cara, não foi? Qualquer um diria que ninguém ajuda você, disse a bruxa e piscou o olho. O rosto de Katia ficou imediatamente vermelho. Fora, ela sussurrou, fora, vocês duas. Catherine, que jardim de infância, disse o cirurgião. Eu dirigi 500 quilômetros. Onde está meu pai? Onde ele está? Vamos, eu vou falar, vou examiná-lo. Não, ela o interrompeu. Vá embora. É tarde demais. Ele nunca caiu em si, entende? Não é um julgamento, respondeu Alexander. Diga-nos onde ele está e nós iremos até lá. Nós iremos até lá. É verdade, sua bruxa, eu amo outro, sussurrou Catherine. O que? Perguntou o cirurgião, não acreditando no que ouvia. Outro? Mark deu de ombros para sua ex-esposa. O verdadeiro homem não é você. Alexander sentiu-se tonto, como se Catherine tivesse lhe dado um tapa no rosto. Fisicamente, ele sentiu sua pele queimar. Mark. Seu aprendiz, seu antigo colega de classe, o que ela viu nele? 30 anos, o aluno de ontem, Há quanto tempo eles estão juntos, eu me pergunto, pensou Alexander. Ok, vamos embora, disse o cirurgião, surpreendentemente calmo. E quanto a ele? Perguntou a ex-esposa. Você não vai dizer mais nada? Nem mesmo bater? Posso ver minha filha? Ela não existe, riu Catherine. Não, sua nova namorada vai lhe dar outra. Ou uma criança. Ou ela vai levar a antiga, sorriu Sofia, pegou Alejandro pela mão e o levou até o carro. Ela o sentou no banco do passageiro, ligou o motor e pisou fundo no acelerador. Como ele pôde viver por tantos anos com a ilusão de amor por essa mulher? Só agora ele se deu conta de como achava a Catherine desagradável. Pior, indiferente. Mas apenas sua filha. Como vê-la? Eu dirijo normalmente, disse Sofia, saindo em uma estrada movimentada. Você olha, é claro. Vamos, diga-me a qual discoteca devo ir. Nós vamos animá-la. Não quero ir a nenhuma boate, respondeu Alexander. Você conhece bem Washington? A garota encolheu os ombros. Mas ninguém cancelou o Google. E a mágica Alice? O que? As bruxas também usam a internet? Perguntou o cirurgião. Sim, respondeu Sofia. Eu tenho uma ideia. Há um sótão. Um sótão? Sim, disse a garota. Chama-se cafeteria. Você pode se sentar lá e fumar narguilé. O narguilé é ruim para você, disse o cirurgião. Ele mata os neurônios do seu cérebro. Vamos embora. Seu coração estava acelerado. Depois das revelações de sua ex-esposa, ele se sentia pesado. Eles se deitaram em almofadas macias e se revezaram na inalação de fumaça com aromas de flores e frutas. E a cada tragada, Alexander aceitava cada vez mais a sua situação. Minha filha vai crescer, ele pensou. E tenho certeza de que ela me entenderá. Ou talvez eu a leve embora antes. Ele nem mesmo notou a bruxa ao seu lado, deslizando sob seu ombro. O cirurgião achava que os habitantes locais estavam difamando-a. Que tipo de bruxa é ela? Ela é uma garota adorável. Perto em um momento tão importante. Você sabe com o que sonhei ontem à noite? Alexander perguntou com um sorriso e de repente corou. Eu sei. Os sonhos são a jornada das almas. Poderíamos muito bem ter estado juntos enquanto nossos corpos mortais estavam deitados em suas camas. Quer me beijar? Perguntou ela inocentemente.
E eles se derreteram em uma grande paixão e quase desembrulharam o narguilé em si mesmos, o que provocou a ira da recepcionista. De manhã, quando estavam saindo do hotel, Sofia pagou no balcão. E de lá ela lhe mandou um beijo. Eles percorreram a estrada para Rasnovidno em silêncio. A bruxa estava sorrindo, e Alexander estava mergulhado em seus próprios pensamentos. A mansão ressuscitada não tinha ido a lugar algum, os portões se moveram, os guardas acenaram em tom de brincadeira. Isso foi rápido, disse Stephen. Me dê as chaves, eu mesmo estaciono. O chefe está esperando em seu escritório. O cirurgião se virou para se despedir da bruxa, mas ela já tinha ido embora. Ela literalmente desapareceu no ar. Ele entrou na casa, passando do calor da rua para o frescor dos cômodos. Era como se ele tivesse sido transportado para outra época. Seu benfeitor o aguardava na sala de estar, tomando chá verde de uma xícara. Como foi a viagem? A voz de Emanuel estava cheia de curiosidade mal disfarçada. Correu tudo bem. Você decidiu passar a noite aqui? Ele é um pouco jovem. Sim, Alexander tentou fazer com que sua voz soasse despreocupada. Já era tarde demais para voltar. Afinal de contas, 500 quilômetros. Eu entendo, concordou o milionário. É bom que estejamos de volta hoje, o projeto não espera. Mas você também não deve ter pressa, porque está levando o ouro. Meu ouro. Alexander acenou com a cabeça e saiu. Sim, o destino viu ainda estava fazendo seus experimentos com ele. O cirurgião se lembrou da manhã no hotel, como Sofia cobriu sua cabeça com um lençol de seda. De repente, ela o tirou, sentou-se na cama, jovem, bonita, com uma figura perfeita. Completamente nua. Venha, ela disse ou ordenou, puxando o cobertor até os ombros. Ou talvez você queira. Não, ele se opôs. Vamos embora, porque seu pai. Ele não é meu pai, a bruxa chorou baixinho, cobrindo a boca com a mão, envergonhada. O cobertor escorregou novamente, expondo seus seios. Tem certeza de que não quer? Quero tomar um banho. Alexander sorriu, embora estivesse realmente assustado. A noite com Sofia parecia um sonho para ele. Ele não conseguia mais entender o que era real e o que era um sonho. Ele voltou para a sala de estar e o milionário olhou para ele com perplexidade. E Alexander queria estender a mão e tocar seu benfeitor para ter certeza de que aquilo era real. Você se esqueceu de alguma coisa? Perguntou o Sr. N. Não, Alexander tentou pensar em uma desculpa para fazer com que seu retorno parecesse menos estranho. Um velho general estava conversando comigo outro dia. Ele lhe pediu para dar uma olhada? Perguntou o milionário. Vá imediatamente. Afinal de contas, o ambulatório logo estará funcionando. Por que não começar a atender os pacientes? Não havia para onde ir. O próprio benfeitor disse para visitar o general e examiná-lo. Na mansão, ele encontrou uma boa caixa de instrumentos médicos. O cirurgião a levou por uma questão de solidez. Afinal de contas, ele não iria diagnosticar o primeiro paciente nesse terreno baldio. A casa do general ficava longe, perto da floresta, e um guarda o levou até lá. Alexander foi até a entrada e tocou a campainha. Uma mulher gentil com olhos tristes o recebeu. O general já estava esperando lá dentro e não parecia estar bem. O rosto vermelho, com uma malha de óculos quebrados, indicava claramente que ele não estava bem de saúde. O militar aposentado estava sorrindo. Gostaria de tomar um drink? Perguntou o velho general quando entraram na sala. Não, respondeu Alexander, é ruim para a sua saúde. É ruim para a sua saúde. O que o está incomodando? Oh, exalou Evan. Estou preocupado com o destino de minha terra natal. Temo que ela tenha sido tomada por tolos ou cegos. E quanto à minha saúde, há um problema delicado. Não sei como dizer isso. O senhor já fez exames? Perguntou o cirurgião. Sim, assentiu o general, diante de uma pilha de documentos. Há apenas 2 dias, tive de tremer por 2 horas a caminho da clínica. Tremer? Alexander ficou surpreso. A estrada é linda.
A estrada é, mas meu medo da medicina não foi cancelado, explicou o general. Aqui estão os resultados. Ele apontou para uma pasta cheia de resultados de exames e conclusões. O cirurgião começou a estudá-los em silêncio, lendo: Nossa, como é possível que ele ainda esteja vivo? Os documentos diziam eloquentemente que o velho general precisava de ajuda qualificada. Por que o médico não prescreveu o tratamento? Não confio nele, respondeu o general. Por causa de suas opiniões políticas. E se ele quiser me envenenar? E você foi recomendado a mim como uma pessoa neutra. Como um homem que certamente não vai curar ninguém. Alexander suspirou. Ele gostava cada vez menos dessa cidade com seus habitantes estranhos. Ouça, disse o cirurgião. Raramente um médico presta atenção às opiniões políticas de um paciente ao prescrever um tratamento. Isso é exatamente o que é tão raro. Exclamou Evan. Esse é exatamente o tipo de médico que trabalha na clínica da qual fazemos parte. Desculpe, o efeito do remédio do medo está passando. Tenho que fazer isso de novo. O general pegou um decantador de paredes enevoadas e despejou conhaque em um copo de shot. Ele se armou com um garfo para cortar uma fatia de limão. Não, Alexander cobriu resolutamente o copo com a palma da mão. Vejo que você tem pedras nos rins. Pedras nos rins. Está vendo esta foto aqui? Eles injetaram um líquido especial em você para fazer isso. O conhaque não as amolece? O general ficou surpreso. Ele tentou pegar o copo de shot, mas não conseguiu competir com o médico. Pelo contrário, disse o cirurgião. Essa é uma das razões de seu treinamento. Tire a roupa até a cintura, vamos examiná-lo. Estudando o paciente e os documentos médicos, Alexander pensou que um homem cava sua própria cova. Por exemplo, esse general aposentado, Evan. Ele não tem nem 60 anos de idade e seu corpo é como o de um velho. Suas articulações não se dobram, sua pele tem bolhas e ele mal consegue se mover. Deveríamos colocá-lo em uma dieta, abandonar o álcool. Talvez possamos recuperá-lo. Bem, Alexander resumiu. Há duas opções, o tratamento cirúrgico e conservador. Fale comigo como um idiota, pediu Evan. Por gentileza. Ok, o médico cedeu. Ou você para de comer carne em panelas e beber conhaque em baldes, e então poderá escolher uma dieta, prescrever medicamentos. De jeito nenhum! Exclamou o general. Estou ficando louco neste deserto. Fui demitido tão injustamente e tão cedo. Ou você vai para a faca do cirurgião, disse Alexander. Mas sem garantias. Isso se encaixa, assentiu Evan. Não tenho medo de ferimentos. Você deve saber quantas vezes meu corpo foi torturado por balas inimigas. Depois de examinar o velho, Alexander começou a duvidar da utilidade do ambulatório. Se todos são tão originais aqui, quem eu poderia curar? De qualquer forma, não haverá muito trabalho a fazer. Onde eles lavam as mãos aqui? Perguntou o cirurgião para a mulher no corredor. Aparentemente, era a esposa do general. Ela também estava jantando, com um longo vestido cor de safira. Ela apontou para a porta com a mão e sussurrou. Escute, é melhor você convencer aquele velho soldado a não beber. Ele começará a falar sobre guerras e feridas. Ele esteve na equipe geral durante toda a vida. Eu posso ouvir tudo. Gritou o general com uma voz embriagada. Está tentando me envenenar de novo? Isso não pode esperar. De repente, o telefone do cirurgião tocou e seu coração começou a se encher de raiva. Será que ele está me enganando? Ao sair, ele pensou por muito tempo se deveria atender ao telefone ou não. Em um determinado momento, ele até quis jogar o telefone no belo lago do jardim do general. Quando o telefone tocou pela quarta vez, ele o atendeu. Alexander e a ex-esposa estava chorando. Alexandra. Papai já terminou. Sinto muito, disse o cirurgião, mas ele não estava muito desapontado. Alexander, estou tão envergonhada. Catherine sussurrou. Volte, está me ouvindo? Não tenho nada com Mark. Não, e não foi assim. Eu disse isso para deixá-lo com raiva.
Não sei o que deu em mim. Nós pagaremos suas dívidas. Vamos para o mar. Todos nós três. Alexander não podia acreditar em seus ouvidos. Que mudança de humor! Há pouco tempo, ele estava gritando com ela e deixando-a com ciúmes, e agora ela o chamava de volta. Mas seu coração estava cheio de calor. Afinal de contas, eles nem sequer tiveram uma boa conversa, o sogro não deixou. E agora ele se foi, e talvez volte. Que diabos! Alexander, não fique quieto, exigiu a ex-mulher. Eu preciso de você. Tudo bem, ele respondeu. Estarei aí amanhã. O cirurgião chegou à mansão do milionário e foi para o seu quarto. Como dizer a ele que estava tudo acabado, que ele estava indo embora? Sim, você tem que ser delicado. Quando Alexander entrou em seu quarto, sentiu fisicamente a presença de alguém. Ele se virou e havia uma bruxa encostada na parede. Ouvi dizer que meu pai quer se casar com você, disse Sofia inocentemente. Talvez sim, encolheu os ombros Alexander. Eles ficaram em silêncio por um momento. Ele queria dizer a ela que não era cerimonioso entrar assim, depois que o homem já havia saído. Por outro lado, se era a última vez que eles estavam se vendo, por que estragar a impressão? Ela o esqueceria. Com o dinheiro de Emanuel, ela encontraria um homem em pouco tempo. Ouça, eu tenho trabalho a fazer aqui, e começou o cirurgião. Você é uma boa moça, mas... Talvez devêssemos nos olhar. O olhar de Sofia ficou furioso e demoníaco novamente. Ela olhou para ele com perplexidade. Isso é uma piada? Perguntou ela com raiva. Nossa aliança com você já foi aprovada. A garota cobriu a boca com a mão, como se estivesse prestes a dizer algo desnecessário. Nossa união foi aprovada, mas não no céu, disse Sofia. E você começa a se mexer? Não é assim que os homens decentes se comportam. Você é um homem decente, posso ver isso. Não minta para mim. Ela riu de repente com uma voz grave que uma garota não pode ter. Vou pensar sobre isso, disse ela e sorriu. Mas ele se arrepiou. Posso ficar sozinho por um tempo? Havia algo errado. Algo antinatural e falso. Alexander esfregou a marca que o Sr. M. havia lhe dado. A queimadura estava quase curada, apesar de terem se passado apenas alguns dias. Estou indo embora, disse o cirurgião para si mesmo, e começou a arrumar suas malas. Afinal de contas, ele não havia assinado nenhum documento. Toda essa cidade de Divergente é uma loucura coletiva. Loucura. E é administrada por um milionário maluco. Você não vê que ele não vai conseguir? O que ele quer alcançar? Trazer de volta os Estados Unidos de um século atrás? Isso não existe. E ele é apenas um novo rico, não um nobre hereditário. E não há nem mesmo 50 almas em sua aldeia. O cirurgião foi para o chuveiro, queria se lavar antes da estrada. Já estava escurecendo, então ele nem acendeu a luz do quarto. Tudo bem, mas temos que sair hoje. De repente, ele sentiu a presença de alguém. Ela voltou. Que bruxa! Quem está aí? Perguntou o cirurgião em voz alta, aproximando-se do interruptor de luz que estava prestes a acender. Olá, sussurrou Archie. É da Sofka. E, no mesmo segundo, Alexander sentiu um golpe na nuca e se curvou como uma corda de arco. Ele queria sacar a faca, pedir ajuda ou simplesmente gritar, mas não conseguiu. Ele caiu de lado, ainda em convulsão. É isso, sussurrou Archie, satisfeito, acendendo a luz. Vou ficar de olho em você enquanto estiver lá. Porque Sofia é minha, está me ouvindo? O cirurgião estava respirando com muita dificuldade. Como especialista, ele entendia perfeitamente bem que o aldeão havia infligido um ferimento grave. E como ele o havia feito de forma inepta? Ele poderia tê-lo matado imediatamente, para que ele não tivesse que sofrer. Ou errar, deixando-o com um arranhão. De todas as opções, ela escolheu a mais infeliz. Alexander poderia permanecer consciente por um longo tempo e sofrer o horror e a dor. De repente, ele ouviu Stephen entrar na sala com passos. Levante as mãos! Gritou ele.
Vamos, ele gritou. Os sons de luta chegaram até o enfraquecido Alexander e, em seguida, um som estranho, como se um pedaço de carne tivesse sido jogado no chão. E um suspiro terrível. Archie. Doutor, disse o guarda, ajoelhado ao lado dele. Alexander viu seus olhos assustados. Doutor, podemos nos virar? Doutor, está me ouvindo? Espere, eu o salvarei. Ele disse não. Ele disse não. Sofia não conseguia acreditar. O que ela havia feito de errado? Sua magia natural não era suficiente para encantar esse snob da capital? Ela havia gostado dele imediatamente, e seu benfeitor não ousou recusar. Ele a havia chamado simplesmente porque ela havia lhe pedido. Alexander era bom. Em todos os aspectos, em todas as cartas, a união deles prometia ser longa e feliz. Eu só posso aplaudir, disse o Sr. M. O que quer que você diga, minha querida? Você vai me perdoar, não vai, mas deu tudo errado. Por que Alexander estava assustado? Ela podia ver o medo em seus olhos. Mas o medo é metade do problema. O que importa é a indiferença. Nenhum homem que ela havia escolhido para si mesma havia sido indiferente. E Emanuel foi o primeiro. Só que ele não percebeu que era por ela que se sentia atraído, não por ele. E ele não estava errado. O milionário penitente tornou-se uma espécie de trampolim para ela. Mas Alexander. Como ele era bom e forte. Provavelmente nem ele mesmo se dava conta disso. O doutor era uma rocha. Com o tempo, a união deles poderia ter sido uma canção de fogo e gelo, e então o mundo inteiro estremeceria. Mas Alexander a rejeitou. Essas coisas não são perdoadas, não. Ninguém além dela. Sofia poderia perdoar qualquer coisa, menos a indiferença. Naquele momento, a garota percebeu que o cirurgião da capital não poderia pertencer a ninguém além dela. E se ele não quiser? Bem, tanto pior para um homem essencialmente jovem e bonito. Mais inútil. Naquele momento, ela o julgou. Ela se arrependeria? Claro que não. Em coisas como o amor, não pode haver derrota. É uma vitória ou um empate. Alexander acordou. Ele mal conseguia abrir os olhos e, a princípio, pensou que tinha ficado cego. Tudo era branco, as paredes, o teto, até mesmo o pano com o qual ele estava coberto. Nele havia máscaras familiares, deusas antigas, animais. Alexander percebeu que não se tratava de um necrotério pelo cheiro. O cheiro era estéril e limpo, como só um hospital pode ter. Nós acordamos. 3 meses de sono não é brincadeira. Todos já colocaram uma cruz, mas eu não. Dizem que não se pode comprar saúde e felicidade. Sim, você pode. A voz era familiar. O cirurgião ouviu sentimentos mistos nela, alívio e decepção. Era como se Alexander fosse alguém que a voz desejava ver e que ele esperava nunca mais encontrar. Completamente imobilizado, ele não conseguia responder a nada. A sensação era diferente de qualquer outra experiência anterior. Os médicos disseram que eu não recuperaria a consciência. Mas eu discordava. Como um homem sob minha proteção poderia sair sem meu consentimento? Não, isso é impossível. Alexander ficou em silêncio. Ele tentou empurrar o ar através de sua boca recalcitrante para que pudesse emitir sons significativos. Mas o resultado foi apenas um som de mugido. Pelo menos ele conseguia respirar sem ajuda. Como será que está seu corpo agora? Se o milionário não estava mentindo sobre os 3 meses, os músculos devem ter se transformado em cordas. Talvez ele recupere a fala, disse o Sr. E, observando seus esforços. Isso é tudo por enquanto. A propósito, pisque os olhos se estiver ouvindo. Alexander obedeceu. Ele se deu conta de sua própria parte. Ficou paralisado. Transformado no boneco quebrado que ele havia examinado durante seu estágio. Será que ele pensou que estaria na mesma posição?